estudo das Escrituras, seja bem-vindo de volta a mais um momento de cavar as Escrituras. Um perseguidor resgatado. Hoje vamos estudar Reis, Atos e Salmos, começando pelo livro de Atos, que é o título desse vídeo. Vamos falar de Saulo, a quem nós conhecemos como Apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas. Dos 27 livros que tem no Novo Testamento, Paulo escreveu 13, mas antes de ser Paulo, ele era um perseguidor daqueles que serviam a Jesus. Curiosamente, nos 3 textos que vamos estudar hoje, vemos sobre o poder de Deus. Fica aqui a dica. Você que não crer em Deus, quer tirar a prova se ele existe? Tente persegui-lo. Tente enfrentar o Senhor e aí você vai descobrir que ele existe. Mas vamos lá. Capítulo 9, estamos aqui no contexto onde Saulo, aquele que viu Estevão ser apedrejado até a morte, ele presenciou esta cena. As roupas de Estevão foram largadas aos pés de Saulo e ele achou bem legal continuar perseguindo esse povo, chamado do povo do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, lembra? Jesus disse isso. O povo que seguia a Jesus era conhecido como o povo do caminho. Paulo vai até os sacerdotes, pede cartas para que com essas cartas ele pudesse prender essas pessoas em Jerusalém. Então ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus, das pessoas que creram em Jesus. Saulo, na verdade, ainda Saulo, era um conhecedor da lei. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era um estudante, um doutor da lei. Saulo conhecia todo o Antigo Testamento, era um religioso. Então ele não cria que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador, e perseguia aqueles que proclamavam esta verdade. Então Saulo está lá bem lindo, caminhando, seguindo para perseguir esse povo com as suas cartas em mão. E aí eis que o próprio Jesus para e detém Saulo. Então Saulo está no caminho ali e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eis que para tudo e Saulo fala: quem é o Senhor? E aí ele diz: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Já imaginou? Eu já infartava ali. Mas Saulo fala: opa! Eis que toda a comitiva que estava com Saulo fica emudecida. Saulo cai. E quando ele levanta, ele está cego. E o texto diz que ele passa 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Neste meio tempo, Deus chama um homem chamado Ananias, que era um discípulo de Jesus, e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita e vai lá procurar um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias fala: peraí, Senhor, não brinca comigo não. Porque ele sabia, e todo mundo sabia, que Saulo perseguia e matava os cristãos, os que seguiam a Jesus. Então Ananias diz: mas Senhor, é chegado ao meu conhecimento que este homem está aí matando, tipo, eu vou morrer. E Jesus diz a ele: Saulo está neste momento orando e está tendo uma visão de que vai chegar lá um homem chamado Ananias. Ou seja, o Senhor já tinha preparado tudo. Saulo estava de certa forma já sabendo que ia chegar este Ananias à porta dele. Assim acontece, Ananias chega lá porque o Senhor diz para Ananias: olha, vai, fica tranquilo, porque este homem Saulo que me persegue, eu o separei, eu o escolhi, porque ele é para mim, diz no versículo 15 do capítulo 9, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Saulo era um homem influente e ele foi escolhido pelo Senhor para levar o nome de Jesus a pessoas, àqueles que eram gentios, considerados os não-judeus, não-israelitas, que teoricamente não teriam sido chamados por Jesus, e Saulo vai levar o conhecimento a eles. Então Jesus diz ainda: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. E a gente vai ver na história do apóstolo Paulo que isso realmente aconteceu. Bom, fecha-se a história no seguinte contexto: Ananias chega até Saulo, ora por ele, cai a escama dos olhos dele, Saulo volta a enxergar, se alimenta, se fortalece e permanece alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. A partir dali, ele logo passou, diz o versículo 20, ele logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E aí é óbvio que aquelas pessoas estranharam completamente. Ué, até ontem este homem estava perseguindo
o povo que cria nesse Jesus. Agora ele está aqui dizendo que esse homem realmente é o Filho de Deus. Ficaram confusos. Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais, cheio do Espírito Santo e anunciando que Jesus é o Cristo. Então, o perseguidor foi resgatado. Isso é o que está na leitura de Atos. Agora vamos lá para 2 Reis. Respira. 2 Reis. A gente tinha visto que Ezequias era o rei de Judá, que foi o melhor rei de todo o tempo. Ele foi o que teve coragem de derrubar os tais altares nas colinas. Dentro desse tempo, o rei de Israel já tinha sido escravizado, já tinha sido preso pelo rei da Assíria. Samaria tinha sido dominada e agora ele está tentando fazer o mesmo em Judá. E o texto diz que esse rei já vinha dominado toda a parte ali de Judá, ficou somente Jerusalém, a cidade de Davi, a menina dos olhos de Deus, a virgem de Sião. E por que a virgem? O texto diz que o Senhor se refere como a virgem de Sião porque era a única cidade que ainda não havia sido violada. Todas as outras já tinham sido perseguidas, violadas. Então, Ezequias continua sendo fiel a Deus, mas acontece que depois de ver que todo Israel já havia sido dominado, Samaria, e então está chegando a ele essa comitiva do rei da Assíria, Ezequias tenta negociar, de alguma forma aplacar a ira daquele homem e tira todo o ouro, todo o tesouro das portas, os portais da casa do Senhor e manda para esse rei como uma forma de, olha, vamos ficar aqui em paz. Mas o que acontece? Resumindo bem, o rei da Assíria resolve afrontar Ezequias. Enquanto ele estava ali afrontando Ezequias, ele mandou representantes dele, do rei da Assíria, mandou toda uma comitiva e para mandar uma mensagem para o rei Ezequias. Enquanto ele estava afrontando Ezequias, não que estava tudo bem, mas a coisa foi acontecendo. Esses homens se colocaram diante dos representantes do rei Ezequias e mandaram mensagem. Olha, resumindo, a mensagem era mais ou menos assim: vamos lá, vamos se render. Eles tinham todo o poder, todo o exército, tudo para dominar aquela cidade, porque eles já tinham dominado todas as outras cidades muito mais fortes. E Ezequias era o rei de uma cidade pequena que facilmente poderia ser vencida, mas eles queriam humilhá-los. O rei da Síria queria, na verdade, que Judá se rendesse, que o rei de Judá se rendesse, se entregasse gratuitamente, mostrando que eram fracos. Mas o que ele não sabia é que ele estava afrontando ao Deus de Israel. E o grande erro foi, eles se colocaram ali, falaram, zombaram, tiraram sarro, humilharam de todas as formas, fizeram questão de falar na linguagem que toda a cidade ouvisse, mostrando que eles eram fracos. Então, o povo que estava representando o rei disse, olha, fala aqui só na língua que a gente entende, para que a cidade não ficasse enfraquecida. Mas aí eles fizeram questão de falar ainda mais alto, disseram, olha, vocês estão confiando aí no rei, nesse Deus que ele diz, mas não foi. Agora presta atenção neste ponto aqui. Ele vai dizer exatamente assim: por um acaso não foi o Senhor que nos deu o poder, o domínio sobre todas as outras cidades? E aí ele está dizendo, nós ganhamos, nós vencemos todas as outras cidades. O Senhor nos deu, e realmente ele não errou. O Senhor permitiu que todas aquelas cidades que o rei da Síria dominou fosse dominada, mas era um plano de Deus. O que acontece é que esses homens estavam sendo usados por Deus. Deus permitiu, porque tinha todo um propósito, um plano que nós vamos entender mais à frente. Para que você tenha aqui uma luz de entendimento, Deus também permitiu que Judas, o traidor, fosse usado para trair Jesus, para que o plano de Deus se cumprisse. Então, aqueles homens da Síria entenderam que Deus estava com eles naquela vitória. Deus estava permitindo aquilo. E eles logo vão descobrir quem é o Senhor Deus de Israel. Porque então eles humilham esses homens e aí ele coloca em questão o poder de Deus. E aí é onde dá bem ruim para eles. Porque, lembrando aqui, abrindo um parêntese, que o rei Ezequias, durante todo o reinado dele, ele teve ajudando o profeta Isaías. O profeta messiânico, o profeta que escreveu o livro de Isaías, ele era aquele que acompanhava o rei Ezequias. Assim como Eliseu falava com os reis, Ezequias tinha o profeta Isaías que o orientava.
E então, em algum momento aqui da história, este rei que é muito afrontado, os homens da Síria diz: dentre os deuses das terras, quais livraram as terras? Ninguém pôde fazer o Deus de Israel. Então ele colocou Deus, afrontou Deus Todo-Poderoso como: é mais um Deus, é mais um Deus. Aí o bicho pegou, né? Deus vai, vamos ver então, né? E Ezequias então vai e ora ao Senhor. O rei da Síria enviou uma carta com ameaças e Ezequias chega até o profeta Isaías, que dá orientações e manda dizer que, olha, fique calmo, fique tranquilo, porque tudo vai dar certo. Não vai ser permitido que uma flecha sequer chegue na cidade, é onde Deus diz que é a virgem do Senhor, a Sião é a virgem, né, que nunca foi violada. E então, por um acaso, por conta de toda a arrogância daquele povo, Deus acaba que não permite que a Assíria domine Jerusalém. Mas olha que tem um versículo muito importante, onde ele diz que ele está protegendo por amor de mim, o Senhor dizendo, e por amor ao meu servo Davi, cumprindo-se a promessa que ele fez a Davi, de que sempre teria alguém ali sentado no trono. E depois de toda a vitória que Deus dá, Deus mata o anjo do Senhor. Judá não teve que fazer absolutamente nada. O anjo do Senhor matou 185 mil soldados da Assíria. Quando acordaram, todos aqueles cadáveres estavam ali. Então o rei da Síria picou a mula, viu quem era o Senhor, e ele volta para a sua terra, chamada Nínive. Guarda esse nome. Quando chegar lá no profeta Jonas, vai fazer sentido para você. Isso prova mais uma vez que o livro de Reis não é um livro chato. Tem todo um porquê. Guarda esse nome, Nínive. Guarda essa história que você aprendeu hoje. Tudo isso vai ter uma grande conexão. Ezequias é o rei que até o fim dos seus dias se manteve reto diante de Deus. E o profeta Isaías está aqui dentro desse contexto. Guarda isso aqui, vai fazer sentido para você. Já está apaixonado por reis? Já conseguiu entender que faz muito sentido e tem importância? E em Salmos, olha aí a conexão. É uma súplica por Jerusalém. Jerusalém, até o momento na história que acabamos de falar de reis, está intocável. Mas vai chegar o momento de Jerusalém. E em Salmo, já chegou esse momento. Tem tudo a ver com o contexto de reis. Aqui, na leitura de hoje de Salmos, o salmista Asaf está falando, pedindo ao Senhor que não deixe que as outras nações entendam que Deus não tem poder, que Jerusalém foi esquecida pelo Senhor. Ele diz: por que diriam as nações, está lá no último versículo da leitura de hoje, onde está o Deus deles? Coisa que, lembra? O povo lá da Assíria estavam colocando isso em questão. Quem é Deus? É mais um Deus. E aqui Asaf está falando exatamente isso. Mas lá na leitura de Reis, está dizendo na leitura de hoje que tinha um cronista. Lembra quando o povo foi lá, o povo da Assíria foi lá e disse: olha, para todo mundo ouvir, ali as pessoas que estavam representando o rei, entre eles estava um cronista da família de Asaf. Olha como as coisas não estão desconectas, a palavra de Deus é coesa. Ali tinha um cronista. O próximo livro depois de Reis é o livro de As Crônicas dos Reis. E lá em Crônicas a gente vai ver esses relatos. E aqui em Salmos a gente está vendo que Asaf está falando sobre a Jerusalém ter sido assolada. Isso vai acontecer e por isso é importante o livro de Reis, para quando a gente vir Jerusalém, a história de Jerusalém sendo assolada, a gente entender por que isso aconteceu. Ame as Escrituras, se inscreva aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo e que o Senhor ministre ao seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E olha, não tente enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Se você enfrentar, você vai descobrir quem Ele é. Ame o Senhor, porque Ele te ama.